Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Sou o professor José Flávio da Paz e, nessa ocasião, vou apresentar para o Congresso Internacional IDEA a temática acerca da formação do docente mediador de leitura literária e suas contribuições para o ensino de literatura infanto-juvenil. Sabe-se que o ensino de literatura infanto-juvenil na educação básica é fundamental para o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos, promovendo não apenas o domínio dos aspectos técnicos da língua, mas também a ampliação e a sua capacidade crítica, reflexiva, imagética e criadora. A formação de mediadores de leitura literária é, portanto, uma necessidade para que esses processos educacionais se efetivem, né, de forma adequada. E, nesse sentido, esse projeto de pesquisa, que ora está em andamento, visa investigar a inter-relação entre a formação do mediador de leitura literária, as práticas educativas e o ensino de literatura infanto-juvenil, explorando como esses elementos se imbricam, né, e influenciam mutuamente no contexto da educação básica. Isso porque nós temos uma certa dificuldade por acreditarmos que, de certa forma, apenas o profissional de letras, né, teria essa incumbência. E, na prática, a gente atribui ou pensa que isso deveria ser estendido não só à formação do professor de língua portuguesa, mas ou ainda do pedagogo, mas também de todos aqueles que estivessem envolvidos com a licenciatura propriamente dita. A literatura infanto-juvenil, então, que abrange textos voltados para crianças e adolescentes, não contribui apenas com o desenvolvimento cognitivo dos alunos, mas também os insere no universo simbólico e cultural, oferecendo-lhes a possibilidade de construir uma visão crítica sobre o mundo em que vivem e como futuramente fazer essas intervenções de maneira que possam, então, contribuir no crescimento, no desenvolvimento e avanço dessa comunidade em que ele ou ela se encontra inserida. O mediador de leitura, nesse sentido, né, desempenharia, então, um papel central nesse processo, facilitando o contato dos alunos com as obras literárias e incentivando-os à formação do hábito de leitura e, obviamente, de escrita. Assim, a formação desse mediador e as práticas educativas adotadas em sala de aula são essenciais para que o ensino de literatura infanto-juvenil seja eficiente e capaz de despertar o prazer pela leitura de obras literárias, especificamente no âmbito da infância e da adolescência, cujo seja esse eficiente e capaz de despertar o prazer pela leitura de obras que, de certa forma, constituirão seus saberes iniciais e a possibilidade, obviamente, de esse, uma vez constituído desse hábito, ser agora o produtor, o autor das suas próprias narrativas, da sua poesia e, obviamente, dos seus escritos enquanto autor e coautor e autora. A literatura infanto-juvenil, nesse sentido, ao abordar temáticas relacionadas ao universo infanto-juvenil, é um importante instrumento pedagógico no processo de ensino-aprendizagem. De acordo com Zilberman e Coelho, a literatura infanto-juvenil é uma forma literária, né, da literatura, que ao mesmo tempo reflete o universo das crianças e dos adolescentes. E ao se apropriarem dessa linguagem literária, possibilita então o desenvolvimento de múltiplas habilidades cognitivas e afetivas, como a imaginação, a empatia e a reflexão crítica. Ressaltando que hoje, né, muito recentemente, podemos falar em um cânone da literatura infantil, podemos falar em uma literatura infantil propriamente dita, embora nem sempre tenha sido assim, né? Sabemos que as primeiras narrativas para criança foram, de certa forma, obras adaptadas, né, para, de certa forma, atender às necessidades desse público. E hoje, obviamente, se tornou, como a gente já anunciou antes, né, algo que está consolidado na nossa literatura brasileira e mundial, mas de uma maneira ainda incipiente, vamos pensar dessa maneira, porque nós temos ainda uma perspectiva hoje de público leitor e uma urgente necessidade de público autores. Por isso que inúmeros projetos, de certa forma, têm sido desenvolvidos nessa perspectiva, né, de promover o sujeito autor, de ver a criança, de certa forma, desenvolvendo essas habilidades e daí, então, tornando-se autor da sua própria história, da sua própria obra. Entretanto, a simples disponibilização de livros não garante por si
só o desenvolvimento do gosto da leitura, né? Sabemos que esse é um processo muito mais complexo e, obviamente, a mediação de leitura, nesse sentido, assume um papel imprescindível aí pelos professores e educadores atuantes na educação infantil e nos anos iniciais do fundamental, como sendo algo imprescindível para que o aluno consiga, de fato, se aproximar de textos literários de forma significativa. Isso, nesse contexto, então, a formação de mediadores de leitura literária se torna imprescindível. Segundo Cândido, o mediador é aquele que, ao estabelecer um vínculo entre o aluno e o livro, torna-se um elo de uma prática educativa que deve ser consciente, reflexiva e direcionada para o desenvolvimento integral do estudante, tornando-o mais humanizado para com as situações do cotidiano agora de professores, alunos e, obviamente, de toda essa sociedade que temos aí. É preciso que ele seja capaz de fazer links, né, de constituir elos e, obviamente, mais uma vez, como antes citado, constituir uma nova perspectiva, constituir uma nova possibilidade a partir da sua leitura e compreensão também do mundo. As práticas educativas, então, voltadas para o ensino de literatura infanto-juvenil, devem ser pautadas por metodologias que favoreçam a interação dos alunos com o texto de forma criativa, reflexiva e crítica, que o induza não somente a apreciação, mas o despertar da sua produção oral e escrita no âmbito do literário, conforme a gente tem discutido até então. Nesse sentido, é necessário analisar as metodologias, como dito também, né, e como essas metodologias se relacionam com a formação desses mediadores, né? Como nós não podemos pensar um mediador de leitura literária que não tem, por exemplo, uma leitura incipiente, né? Ou que tem uma leitura incipiente que pode, de certa forma, ser pautada em uma leitura mais aprofundada, mais compreensiva da realidade. Além de, obviamente, compreender de que forma as políticas educacionais, né, têm contemplado essas questões, promovendo espaços adequados para a formação desses agentes literários, uma vez que, como antes dito ainda, nós não temos um curso específico, também não é essa a intenção nessa pesquisa, mas pensar de que forma a gente pode tornar esse sujeito, que é leitor antes de qualquer coisa, um agente também dessa transformação literária que a gente almeja. O objetivo geral, então, é investigar a inter-relação entre a formação do mediador de leitura literária, as práticas educativas e o ensino de literatura infanto-juvenil, explorando como esses elementos se constituem ou como eles influenciam mutuamente o contexto educacional dessa educação básica que a gente está citando. Os específicos estão expostos abaixo, né? Analisar a formação de mediadores de leitura literária, identificar as práticas educativas mais utilizadas no ensino dessa literatura. Geralmente a gente sabe como funciona, mas é interessante investigar não só as práticas já existentes, mas outras possibilidades que a gente venha a imaginar ou sugerir a partir disso, e avaliar esse papel desse profissional que, ora, estamos chamando de educador, que vai lidar com essas questões de alguma maneira, de alguma forma. Então, nesse sentido, a literatura infanto-juvenil, enquanto prática pedagógica, não deve ser encarada apenas como uma forma de ensinar a ler, mas também uma ferramenta para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais e sociais. O estudo de diversos autores que enfatizam essa necessidade social é fundamental para a compreensão da importância da literatura nesse processo, bem como reconhecer, mais uma vez, a necessidade urgente, né, de um mediador de leitura e qual é o seu papel nesse processo educativo. Segundo a Alarcão, a mediação da leitura é um processo complexo que envolve não apenas a leitura do texto como citado, mas também a interpretação, a contextualização e a construção dos sentidos. O mediador de leitura deve ser, então, capaz de criar um ambiente de leitura que estimule a curiosidade do aluno e, obviamente, reconheça as suas discussões orais trazidas para o espaço da sala de aula e, obviamente, a partir disso, despertando aí o pensamento mais crítico e reflexivo do ato de aprender e ensinar, em especial a questão da literatura infanto-juvenil. Rodrigues destaca que, para que as práticas educativas sejam eficientes e eficazes, é preciso que o mediador de leitura tenha uma formação sólida, ou seja, não é aquela formação, ou não será aquela formação da academia somente, que vai nos dar a sustentação para essa atuação em sala de aula, mas buscar, de certa forma,
outras formações que, aliada à nossa formação inicial, possibilite buscar argumentos e elementos que favoreçam a nossa atuação no espaço da sala de aula. A formação do mediador, então, deve, portanto, ser vista como um processo contínuo e dinâmico que envolve o domínio das teorias literárias, a compreensão dos contextos históricos e sociais e o desenvolvimento de habilidades para criar experiências de leituras significativas na vida desse leitor que estamos agora constituindo, estamos formando. As práticas educativas, conforme demonstrado por Silva e Costa, devem ser centradas no aluno e na construção ativa do seu conhecimento. No ensino de literatura infanto-juvenil, isso se traduz na prática, em práticas que envolvam a leitura coletiva, a dramatização, o uso de recursos audiovisuais, midiáticos de uma forma geral, entre outras metodologias que favoreçam a interação do aluno com o texto literário. Além disso, é importante que os professores e mediadores de leitura estejam preparados para lidar com a diversidade cultural e social presente na sala de aula, criando um ambiente inclusivo e acolhedor para todos os estudantes, respeitando suas origens e suas experiências de vida por meio de relatos e comparações com os textos lidos, falados ou cantados pelo contador, pelo mediador, pelo educador, pelo professor, que, de certa forma, estará fazendo esse processo de mediação. A metodologia consistirá, então, em uma análise de dados, bibliográficos, e de conversas informais com mediadores de leituras literárias e educadores da educação básica. Portanto, a pesquisa está dividida em 2 momentos básicos, que seriam a revisão bibliográfica e conversas informais para a composição do resultado desse trabalho. Considerando que esse é um trabalho que está em andamento, espera-se que as leituras, os diálogos e os relatos de experiências provocados por este projeto proporcionem uma reflexão profunda sobre a importância da formação do mediador de leitura literária e o impacto de determinadas práticas educativas no ensino de leitura e literatura infanto-juvenil, aspectos essenciais para o desenvolvimento educacional e cultural dos alunos na educação básica. Considerando que estamos, como falei, em andamento, seguem então as referências, aqui a nossa comissão científica do evento, a comissão organizadora e os contatos futuros, caso vocês tenham interesse em buscar ou conhecer mais do que estamos fazendo e do que a instituição promotora do evento está organizando nesse momento. Muito obrigado e até a próxima.